Boa noite. Boa noite, Viviane, muito obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Júlia. Nós estamos aqui no 15º Conversando no Micromeio. Nós tivemos uma semana de live. Esse mês foi um pouquinho diferente. Na segunda-feira nós não tivemos live, então foi de terça a sexta. Eu quero já deixar agradecido aqui a todos que passaram por aqui. Eu já te agradeço muito por você ter aceitado, Viviane, o nosso convite. Obrigada a você. Pessoal, ela traz um tema que é super importante para a gente, né, da microbiologia. E a Viviane, ela é biomédica, mestre e especialista em microbiologia. Eu pedi que ela fizesse a apresentação dela quando ela foi iniciar a palestra, e aí depois ela vai fazer esse decorrer com vocês. Eu sempre deixo no final, né? Eu sempre falo isso aí. Eu sou a Janaína Rodrigues de Souza. O canal Micromeio foi formado com esse objetivo de trazer ciência, de publicar temas relacionados à microbiologia, e eu espero que vocês estejam gostando e estejam curtindo as lives que a gente tem feito por aqui. Júlia? Oi, boa noite, gente. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com as perguntas que surgirem, então quem quiser mandar dúvidas, comentários, podem mandar pelo chat que a gente vai responder vocês. Gostaria de pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais e agradecer também a todos que participaram durante essa semana do Micromeio. E quem quiser certificado de live, é só mandar pela DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente vai encaminhar o certificado para vocês da live de hoje. Então, é isso. Hoje nós vamos ver com a doutora Viviane o tema Vigilância do Grupo Escape e ela vai começar a falar para a gente. Doutora Viviane, o Micromeio é todo seu. Muito obrigada, Janaína. Obrigada, Júlia. Boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. Então, vou começar minha apresentação. Meu nome é Viviane Castro, sou biomédica de formação, sou especialista e mestre em microbiologia e atualmente eu faço doutorado pelo programa CAPES da UF e também faço especialização em citologia clínica pela Faculdade Souza Marques. Essas são as instituições que... O slide não está aparecendo. Peraí, vamos lá. Pessoal, aguarda um pouquinho. Assim, o pessoal vai entrando também. Boa noite a todos que estão entrando. A gente está começando. Pode, agora sim, eu consigo ver. Pessoal, vocês estão vendo? Vai falando aí. Júlia, está vendo? Sim? Então tá. Essas são as instituições que eu represento, né? O programa CAPES da Faculdade de Farmácia da UF, onde eu faço doutorado. O Hospital Santa Helena de Cabo Frio, onde eu sou responsável pelo setor de microbiologia. O Laboratório Microanálises, que é a minha empresa. E eu tenho como apoiador a FastLab e o Diagnóstico do Brasil, que é o DB Diagnósticos. Oi. Tá. Trocou o slide direitinho? Trocou, tá certinho. Doutora Viviane, tá certinho. Então, vou estar falando hoje sobre cultura de vigilância e sobre vigilância dos micro-organismos do grupo ESCAPE, né? Então, a princípio, qual a finalidade de uma cultura de vigilância? É impedir que um paciente que já chegue colonizado a alguma instituição de saúde, alguma instituição hospitalar, transmita esse micro-organismo para outros pacientes, né? Então, a principal finalidade é trabalhar em conjunto com a CCIH e prevenir as tão temidas infecções relacionadas à assistência à saúde, né? O termo infecção hospitalar ele não entrou em desuso, mas o termo IRAS é um termo que engloba um maior número
de conceitos, porque atualmente nós temos os tratamentos extra-hospitalares, né? Existem os tratamentos de home care, então a infecção relacionada à assistência da saúde acaba sendo um termo mais abrangente, mas de qualquer jeito a gente ainda fala bastante nesse termo infecção hospitalar. E para a gente começar a falar de infecção hospitalar, a gente inicialmente fala sobre lavagem das mãos, né? O profissional de saúde, ele tem como meta o cuidado do paciente e não está transmitindo uma doença ao paciente. Então, o primeiro método mais eficaz, recomendado pela Organização Mundial de Saúde para se prevenir a disseminação da infecção hospitalar é a lavagem das mãos. Aqui foi feito um teste bem simples, onde nós colocamos o dedo numa superfície de um agar para demonstrar como decaiu a concentração microbiana após a lavagem das mãos. Então, nessas duas placas na parte superior, estão as mãos antes da lavagem e, posteriormente, as mãos após a lavagem, né? Mostrando como houve declínio dessa colonização microbiana nas mãos. Aqui foi uma figura que eu achei muito interessante, que eu encontrei no Instagram, onde usaram um frasco de Tazocin para guardar a pimenta do centro cirúrgico, né? Essa, obviamente, é uma política que a gente não recomenda que seja feita. E qual o grande problema da infecção hospitalar? Esse tipo de infecção leva a elevações nas taxas de morbidade, de mortalidade e também a um aumento nos custos de hospitalização. Essas infecções podem ser causadas por uma ampla variedade de micro-organismos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas, mas as bactérias são as principais envolvidas, né, em situações típicas. E o ambiente hospitalar, ele é um grande responsável pela transmissão desse tipo de infecção, mas ele também acaba sendo um reservatório de micro-organismos multiresistentes. E o que acontece quando a gente consome algum tipo de antibiótico? Eu gosto muito dessa figura, acho ela bem didática para demonstrar o que acontece. No início de um tratamento, nós temos essas bactérias em cinza, que são as bactérias sensíveis ao antimicrobiano, e a vermelhinha é uma bactéria que já possui um tipo de resistência, antes mesmo da gente iniciar o tratamento. Com o decorrer, acaba que essas bactérias vermelhinhas elas vão aumentando em quantidade e surgem as amarelinhas, que são as que adquirem algum tipo de resistência. E no final do tratamento, a gente pode ter esse cenário de ter uma maioria de resistência, né, tanto as adquiridas quanto as que já eram resistentes desde o começo, e as sensíveis ficarem numa população bem reduzida. Aqui, de uma maneira bem sucinta, como que uma bactéria se torna resistente ao antimicrobiano. Pode ocorrer por inativação enzimática, que eu vou estar mostrando com mais detalhes posteriormente, alterações na permeabilidade celular. Aqui tem o exemplo da bomba de fluxo, onde o antimicrobiano entra na célula e automaticamente ele já é bombeado para o meio extracelular. E a formação de biofilme, que são grandes comunidades de micro-organismos que permanecem reunidas, mais uma matriz polimérica, e isso faz com que elas unidas, mais essa matriz, dificultem a penetração do antimicrobiano. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde
publicou uma lista de micro-organismos críticos em relação à disponibilidade de antimicrobianos e que existe uma certa urgência para novos antimicrobianos para essas bactérias. E dentre essa listagem, nós temos todos os micro-organismos do grupo ESCAPE. E, afinal, o que é esse grupo ESCAPE? ESCAPE é um acrônimo, né, onde cada letrinha vai estar relacionada a um micro-organismo. Então, a letra E é o Enterococcus faecium, S de Staphylococcus aureus, K de Klebsiella pneumoniae, A de Acinetobacter, P de Pseudomonas aeruginosa e a letra E de Enterobacter. No caso dos gram-positivos, que são os enterococos e os estafilococos, seriam o VRE, o MARSA e também as resistências intermediárias e plenas à vancomicina, que é o VISA e o VARSA, VRSA. E entre os gram-negativos seriam esses micro-organismos com a resistência aos carbapenêmicos. E como é que se coleta uma cultura de vigilância? Todas as normas que são utilizadas para seleção de antibióticos ou para determinação do teste que vai ser realizado são definidos pelo BRCAST, né, que é a versão para português do EUCAST. Então, todos os testes têm que seguir essa padronização. Quanto à região de coleta, ela é definida internamente, em conjunto com a CCIH do hospital, mas geralmente se recomendam as regiões nasal, região respiratória, seja de orofaringe, seja secreção traqueal, axilar, inguinal e retal. Mas, assim, sem dúvidas, a principal região de coleta é a região retal, né? Principalmente entre os escapes, é o sítio onde a maioria se encontra. E para fazer essa coleta é necessário que haja a penetração do swab no introito retal. E o swab tem que vir sujo de fezes. Não basta só fazer a coleta da região retal. O swab tem que atravessar. O swab nasal ele é recomendado tipicamente para o MRSA, para o Staphylococcus aureus, tanto nasal, axilar quanto inguinal. Então, a CCIH vai definir quais são os locais ótimos para fazer o controle, né, em determinado hospital e quais tipos de micro-organismos que serão pesquisados. Eu posso Sim. fazer, né? Então, essa questão do swab retal, a gente teve recente um caso de um paciente que não autorizou, porque tem isso também, né? Lembrando que quando a gente faz esse tipo de qualquer coleta de material clínico, né? Seja ela qual for, desde a coleta de sangue até as demais, existe uma autorização daquele espécime clínico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa recomendação, né? Com esses casos, assim, a procedência disso, para como é que a gente procede, né? Assim, felizmente, a recusa ela é rara, raramente. Ela é rara, Mas existe o caso em que o paciente se recusa a fazer a coleta, então a gente tem que usar de outras situações. Em alguns casos, né? Pois não, desculpa. Nada. Em alguns casos, a gente faz a análise das fezes, né? Mas não é o material de escolha. O material de escolha é o swab retal. Sim. Não sei se era isso. Porque existe uma implicação aí, né? Assim, que tem que ter uma conversa, né? Mas paciente, né? De conscientização, né? Mas felizmente, como você disse, a gente não tem mesmo, né, essa questão. Felizmente, essa recusa ocorre muito pouco, ainda bem.
porque acaba que a recusa de fazer o exame coloca outros pacientes em risco, né? Sim. Então, aqui, retornando. Ai, perdão, né? Te interrompi. Nada, fica à vontade. Quando eu estava mencionando que também os micro-organismos em questão deve ser estudado com a CCIH, porque existem alguns locais que, por exemplo, não fazem a pesquisa de MRSA e de VRE. Já tem por opção não fazer, porque a incidência é muito pequena. As ESBLs também, que já é um mecanismo de resistência altamente disseminado, existem locais também que optam por não fazer a pesquisa de SBL. Lembrando, nesse caso, que, por exemplo, em UTIs neonatais é importante ter um monitoramento constante das ESBLs, né? Nesse tipo particular de situação é bem importante. E os micro-organismos resistentes aos carbapenêmicos, né? De uma maneira mais ampla, vou colocar desse jeito, esse sim, todo o lugar que realiza a cultura de vigilância realiza pesquisa de micro-organismo resistente a carbapenêmico. Foi discutido nesse último simpósio internacional de microbiologia algumas alterações na rotina, tanto para a gente, no laboratório de microbiologia, a gente é muito cobrado na questão tempo, né, que a gente depende muito do crescimento do micro-organismo. Então, foi discutido muito novos protocolos para que a gente possa dar um resultado mais rápido. Esse método que eu estou demonstrando aqui para vocês é o método do meio cromogênico. Existe um meio cromogênico específico e seletivo para esses tipos de micro-organismos, né? O tipo de crescimento vai variar de acordo com o fabricante, mas além dele selecionar um micro-organismo de importância, ele acrescenta a cor. Então, super facilita a detecção do micro-organismo. E no simpósio foi passado um protocolo em que substituía o uso da placa de KPC pela triagem dos KPCs na placa de SBL, né? Porque elas são enzimas que existem algum tipo de relação. Então, qual foi a metodologia, né, proposta no SINC para tentar reduzir esse tempo, né, para poder, com mais agilidade, colocar esse paciente em precaução de contato e impedir que ele dissemine o micro-organismo para os demais pacientes? É feita a inoculação do SWAB em caldo BHI ou TSB. Esse meio é inoculado na placa de ESBL e na placa de ESBL inclui um disco de ertapenem. Após 24 horas, né, não tem como fugir desse período de incubação, as colônias suspeitas vão estar em torno do disco de ertapenem. E também vou estar mostrando posteriormente os testes fenotípicos que a gente pode fazer posteriormente com essas colônias. Então, dando início à identificação dos escapes, o primeiro, que é o Staphylococcus aureus MRSA, ele é um micro-organismo que é um coco gram-positivo. Nesse meio cromogênico dessa marca, é muito importante sempre estar verificando a questão da bula, porque a coloração ela vai ser alterada dependendo da marca a ser utilizada. Então, nessa marca, ela fica amarela no meio cromogênico. E o primeiro teste que a gente faz para identificar não só o Staphylococcus aureus, mas para identificar um coco gram-positivo, após já ter essa sua conformação pela coloração de gram ou pela morfologia da colônia, é o teste da catalase. Aqui eu demonstro o teste da catalase, um teste bem simples, mas que divide os cocos gram-positivos em 2 grandes grupos. Então, essa produção de bolha,
quando a gente coloca a colônia em contato com a água oxigenada, é um teste de catalase positivo. Tendo um teste de catalase positivo, eu já sei que se trata de um estafilococcus, né? A catalase vai dividir os estafilococos, que são os positivos, e os catalases negativos seriam os streptococcus ou os enterococos. Então, quando eu já sei que se trata de um estafilococcus, o próximo teste a ser feito é o teste da coagulase, onde existe o teste rápido, que é esse dessa figurazinha mais no canto, onde ele é instantâneo, ocorre essa aglutinação, quando coloca o reagente em contato com a colônia, e existe esse teste mais demorado, que já necessita de 24 horas, que é quando a gente coloca a colônia em plasma desfibrinado, e após 24 horas tem a formação desse coágulo de fibrina, quando se trata de um Staphylococcus aureus. Quando é negativa, o plasma ele continua no estado líquido. Aqui é o aspecto de uma colônia de Staphylococcus aureus no meio agar-sangue, mostrando esse halo de beta-hemólise ao redor da colônia, que é essa área transparente. E além do MRSA, o Staphylococcus aureus também pode apresentar resistência plena ou intermediária à vancomicina, e é importante isso ser relatado numa cultura de vigilância. E essa resistência ocorre através do espessamento da parede celular, que é bem visível nessa figura, né? A primeira figura é de um Staphylococcus aureus sensível à vancomicina, e na figura seguinte, onde tem essa parede bem mais espessa, já seria um Staphylococcus resistente à vancomicina. E essa resistência ela é conferida pelo gene VAN-A. O Enterococcus fecalis, fecalis ou Enterococcus faecium, ele é um coco gram-positivo, negativo ao teste da catalase, então ele não forma aquelas bolinhas quando entra em contato com a água oxigenada. Eles são colonizantes do intestino e da pele, e uma grande característica do VRE é que ele é de fácil disseminação e ele é de grande persistência no ambiente. É uma bactéria muito difícil de retirar do ambiente quando ela aparece. E entre os escapes gram-negativos, temos as enterobacteriaces, a Klebsiella pneumoniae e o Enterobacter, e os bacilos gram-negativos não fermentadores, Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter. Aqui nessa figura nós temos os aspectos dessas colônias, dessas bactérias, né, em meio cromogênico. Essa primeira, dourada e mucoide, é uma Pseudomonas aeruginosa. A figura central mostra um Acinetobacter com Klebsiella, e a terceira figura, azulzinha, um verdinho meio azulzinho, uma colônia de Enterobacter. Aqui nesse vídeo, mostra o aspecto bem mucoide da colônia de Klebsiella. Existem alguns meios, né, o CLED, por exemplo, quando ela cresce na urina, que dão um aspecto até mais mucoide do que esse. Mas é possível perceber, quando a gente toca a colônia, que ela fica um fio de muco. Isso é bem característico da Klebsiella. Até o finalzinho, ainda tinha um risquinho mostrando dessa produção de muco. E quando nós falamos de vigilância de gram-negativos, o principal mecanismo discutido para esse grupo são as beta-lactamases, que são as enzimas que conferem resistência. Então, dentre as beta-lactamases, existem as ESBLs, que são as beta-lactamases de espectro estendido, que são das classes A e D de Embler, AMP-C,
que é da classe C, e as carbapenemases, que temos a KPC, oxa-48, e as metalobeta-lactamases, que são a NDM, VIM e INP. Esses são os genes pesquisados para esses tipos de enzimas. E esse é o teste fenotípico para a pesquisa de SBL, da beta-lactamase de espectro estendido. Então, são dispostos numa placa de Miller-Hinton, centralmente um disco de amoxicilina com clavulanato, e ao redor desse disco são dispostos os discos de cefalosporinas, e após 24 horas de incubação, a gente vê esse fenômeno ocorrendo, que é o surgimento dessas zonas fantasmas entre o disco de amoxa com clavulanato e o disco da cefalosporina. As AMP6 são enzimas intrínsecas para o grupo CESP, né? Dentre o grupo CESP, no escape, nós temos o Enterobacter. Então, o Enterobacter, ele possui essa AMP-C cromossômica. No entanto, nós também já encontramos esse tipo de enzima em plasmídio, que facilita muito a disseminação desse tipo de enzima através de plasmídio. E quais são os testes para a gente fazer essa detecção de carbapenemase? Atualmente, existe o teste do Blue Carba, que foi um teste bastante falado no simpósio de microbiologia, por ele ser um teste muito rápido, né? A bactéria é inoculada nesse meio inicialmente. Se a bactéria produz a carbapenemase, ela vai romper o anel beta-lactâmico, vai acidificar o meio e vai ter alteração da cor. Então, é um teste que pode ser realizado muito rápido. A gente tem a leitura desse teste no mesmo dia. O SIM, que é o método de inibição do carbapenêmico, também recomendado pelo BRCast. É um método onde a gente incuba um disco de carbapenêmico em algum caldo de crescimento, contendo a bactéria suspeita, e após 2 horas, a gente tira esse disco do caldo e coloca frente a uma bactéria de uma cepa de referência, que a gente já sabe que é sensível, e vê se a bactéria ficou sensível ou resistente, né? No caso da bactéria apresentar resistência, é porque, na verdade, o carbapenêmico foi consumido dentro do caldo de crescimento. A inativação enzimática, que é um teste que eu vou estar mostrando detalhadamente no próximo slide, e os testes cromatográficos, que são excelentes, que já te diz o tipo de carbapenemase, mas são testes bem mais caros. Então, testes de inativação enzimática, ele é feito acrescentando no disco os inibidores, que pode ser o ácido fenilborônico, que vai inibir as carbapenemases, a cloxacilina, que vai inibir a AMP-C, e o EDTA, que vai inibir as metalobeta-lactamases. Então, aqui eu tenho à disposição dos discos de carbapenêmicos. No caso, os discos utilizados são imipenem e meropenem, e para cada disco eu vou acrescentar esse inibidor. E após 24 horas, a gente vai fazer uma comparação entre os discos que não tinham nenhum inibidor, que é aquele que está com zerinho cortado, e o disco que está com inibidor. O inibidor que apresentar um aumento no halo de pelo menos 5 milímetros corresponde à enzima que vai estar sendo produzida. Então, aqui nessa figura, eu tive um aumento significativamente grande do halo com a presença do EDTA. Então, esse teste revela que essa bactéria produz uma metalobeta-lactamase.
Então, as KPCs, elas são responsáveis por uma grande morbidade e mortalidade em todo o mundo. Quando ela aparece, são poucas as opções terapêuticas, né? A gente fica com uma escassez terapêutica quando ocorre no formato de infecção. Aqui estou mostrando um antibiograma de pseudomonas ou acineto resistente aos carbapenêmicos, multiresistente no caso. Aqui, tipicamente, a Pseudomonas aeruginosa, que ela produz essa pioverdina, esse pigmento na cor verde fluorescente. E o aspecto da colônia de Acinetobacter meio cromogênico. Na primeira foto, mostrando que é uma colônia mucoide, na cor creme, já bem típica. E na segunda foto, o que todo mundo gosta de ver, que é o Rainbow Test, né? O teste do arco-íris, que não é exclusivo do gênero, mas é onde ele fica da maneira mais bonita, mais exuberante, né? Alguns proteáceos também fazem esse fenômeno, mas o Acinetobacter, ele é o que dá um show na questão de fazer o arco-íris, né? E essa bactéria, em especial, quando ela aparece na vigilância de algum paciente, é uma bactéria que ela causa um estresse muito grande no ambiente, porque ela é de muito fácil disseminação, né? As Klebsiella pneumoniae, produtoras de carbapenemase, também são bem dissemináveis, mas o Acinetobacter, ele tem essa característica especial. Então, logo quando ele aparece colonizando algum paciente, ele é detectado numa cultura de vigilância, já causa um estresse no local, que esse paciente ele tem que ficar em isolamento, em precaução de contato, senão essa bactéria já começa a ser detectada em outros pacientes, né? Lembrando também que, além de fazer esse monitoramento nos pacientes, é importante fazer o monitoramento no ambiente hospitalar. Como que esses micro-organismos eles são transmitidos de um paciente para o outro? No início eu estava falando da lavagem das mãos, né? Mas além das mãos dos profissionais envolvidos, pode ser através de um estetoscópio, através de uma prancheta que foi utilizada num paciente e depois foi para outro paciente. Enfim, existem uma série de fatores que devem ser analisados em conjunto. A cultura de vigilância de ambiente não é um exame que é recomendado fazer com regularidade, né? Geralmente se faz em situações especiais. E também é muito difícil achar uma referência que te guie como que você vai fazer essa cultura de ambiente, né? Cultura de ambiente você vai muito mais pelo seu feeling do que por uma norma técnica, né? A gente não tem uma norma técnica específica para fazer a cultura de ambiente, diferente das culturas de vigilância, que a gente tem as recomendações e que é importante que todo o hospital, que toda a comissão de controle de infecção faça a determinação de como deve ser realizada. Então, estou finalizando aqui essa apresentação. Deixo para vocês o meu endereço do Instagram, para caso surja alguma pergunta posteriormente, ou se alguém quiser entrar em contato comigo. E obrigada aí pela atenção de vocês. Imagina, ficou fácil aprender microbiologia com você. Tanto conteúdo, né? Mas ficou de uma maneira tão simples. E, assim, é bom, né, de ver. Queria ouvir mais. Porque, assim, a gente tem hoje, essa questão da rapidez de resultado. Eu queria discutir um pouquinho isso com você, aproveitar esse tempo. Júlia, tem pergunta? Peraí, primeiro vamos ver se tem pergunta para os... Ainda não. Quem está nos ouvindo, se quiser enviar pergunta, por favor.
Então, eu queria discutir um pouquinho essa questão da rapidez, né, do resultado. Hoje, como você disse, foi discutido lá, e a gente sabe que os médicos estão assim também, né, assim, por uma necessidade de estatística, né, a gente sabe que as bactérias multiresistentes estão no topo. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, em relação a esse tempo, né. Eu vou, assim, fazer discussão mesmo, né? Quando a gente pega ali o meio de SBL e faz a semeadura do retal e coloca um disco, né? A primeira seria somente o ertapenem ou poderia também o mero imipenem? Para as instituições que fazem só pesquisa de carbapenemase, coloca só o disco de ertapenem. Tá, mas pode substituir, não. Se o pessoal não tiver erta, pode botar outro? O que apresenta melhor resultado seria o ertapenem. Tá. Melhor e resultado, aí, assim, nesse caso. E aí, eu vou ser sincera com você, hoje em dia eu não estou na parte laboratorial, né, da realização desses testes de verificação, enfim. Eu fiquei um pouco afastada da parte clínica, retornei, e aí eu não tenho esse dia a dia de verificar esse halo ali do SBL, né, de dizer que está próximo ou não. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, assim, para quem também não tem essa experiência do dia a dia, como você diz que é um pouquinho próximo, é um pouquinho afastado, entendeu? Porque a gente, quando pensa de resistência, né, e eu, pelo menos assim, né, a gente pensa em halo, pensa em alguma distância, né? Sim. Então, assim, você poderia comentar um pouquinho isso com a gente? Sim, com certeza. Então, falando da questão tempo, né, primeiramente, foi falado bastante no simpósio sobre esse quesito tempo. Até teve um representante do LACEN que ele falou, entre 10 infectologistas, 11 reclamam do tempo de liberação de um resultado de cultura, né? E a gente está sempre buscando o possível para encurtar esse tempo. Então, assim, existem testes como o Blue Carba, que são bem úteis na redução desse tempo. E, no caso da vigilância específica do carbapenêmico, é importante fazer a inoculação do swab no caldo, porque existem pacientes com uma colonização mais baixa, então não dá para excluir essa etapa do crescimento, mas pode, paralelamente, já semear no SBL com o disco de ertapenem no meio, que se o paciente for muito colonizado, já vai positivar semeando o swab direto no meio. Entendi. Pegando esse crescimento e fazendo o teste do Blue Carba, por exemplo, que é o teste que tem um bom custo-benefício, que te dá um resultado bem rápido, você consegue dar um resultado de cultura de vigilância para multiresistente em 24 horas, né? Sim. Isso daí já é um ganho bem significativo, né? Para já botar esse paciente em precaução de contato ou fazer uma liberação de leito, né? Entendi. E na questão da SBL, a distância entre os discos também são todas padronizadas. Né? Sim, todas... mas nessa escolha do disco ali próximo do ertapenem, do disco, quando você coloca esse disco no SBL. Uhum. E No aí caso, é a você amostra vai... do tabulanato que fica no meio. Não. É da cultura de vigilância primária quando você usa o SBL. Né? Você pegou o retal, passou no SBL e colocou um disco de ertapenem. E aí você vai suspeitar de uma carbapenemase positiva se você tiver alguma colônia próxima a esse disco. Isso. Aí Essa distância 27 milímetros. Então, qual é esse parâmetro, entendeu? De distância ali, né? Só para passar isso para o pessoal também. Isso, então, seria tem um halo de 27 milímetros, dentro de 27 milímetros é considerado colônia suspeita, e aí para seguir adiante essa colônia, desculpa, essa colônia você pega e faz o Blue Carba direto.
Sim. Sim, ou o Blue Carbon, Sim. se a instituição Aham. tiver, ou o teste de O inibição teste de do ao carbapenêmico, ou a inativação enzimática. como A você mostrou, né? inativação enzimática é um teste assim que não dá para descartar o uso dele, porque ele é o que vai tipar, né? E atualmente nós também estamos com o problema da dupla produção de carbapenemases. Então, nós temos pacientes produtores de KPC e também produtores de metalo. E como que está sendo feita a detecção desses micro-organismos com dupla produção? Se faz um quarto tipo de inibição, incluindo no disco o EDTA e o ácido borônico, para poder verificar algum crescimento, né, algum ganho no halo em torno do antibiótico com os dois inibidores em conjunto. Né? Esses são um dos legados pós-Covid, onde teve um uso exacerbado de antimicrobianos. Já existiam alguns casos de coprodução de carbapenemases, mas eram casos muito isolados. Agora os casos são bem mais frequentes de coprodução. Né? E o padrão ouro é o molecular. Né? Sim. E a questão do não utilizar o agar-KPC, só para ficar claro, seria? Reduzir custo. Né? Além do cromogênico para o KPC, existe o meio supercarba. Existem outros meios específicos para carbapenemases que também são muito bons, mas a gente quer reduzir custo e reduzir tempo. Então, entrando nesse conjunto, reduzir uma placa no conjunto da vigilância é um impacto bem positivo. Aí a gente discute sempre aqui no Micromeio, né, Júlia, essa questão, né, do custo, de fato, da microbiologia ser um problema também no tempo da gente, né? De liberação. Né? Porque a gente não tem como não fazer tempo ouro, vamos dizer assim, né? Se a gente não tem recurso, né? Então, assim, a gente também precisa das duas coisas, né? E talvez fazendo um levantamento de um trabalho, de quanto que isso, de uma rapidez, né, de resultado, você tem ganho para o hospital também, né, em relação a esse doente, em relação a uma série de coisas, né? Então, assim, e aí dá trabalho para a gente, né, entenderem, né, que a gente vai tentando. A gente teve uma live ontem, né, onde uma pesquisadora fez lá o seu próprio equipamento, né? Então, assim, a gente vê como o Brasil né? Assim, a gente tem que fazer algum tipo de recurso, tentar ver alguma maneira de substituir aquilo por conta de custo, né? Mas nesse caso é vida, né? Nesse caso a gente... Mas eu entendo, né? Assim, já é rotina minha também. Eu não desenvolvi nenhum equipamento, mas eu desenvolvo alguns métodos que eu já suspeito. Por exemplo, o Proteus adora contaminar a placa de VRE. E ele vai sempre me dar trabalho para depois eu estar separando o enterococos do Proteus. Ele vai estar sempre me atrapalhando. Então, eu sempre acrescento um disquinho de Aztreonam para inibir o Proteus e deixar meu enterococos crescer ele sozinho. Por isso que a gente vai desenvolvendo os métodos próprios para facilitar e agilizar, né? A gente tem trabalho, Júlia, com as bactérias, elas não estão dando, e elas estão numa velocidade tecnológica, né? Assim, quando a gente descobre aqui uma enzima resistente, ela já tem outra, né? Assim, tá desse jeito, né? Tá desse jeito. Júlia, tem alguma pergunta pra gente? Não, eu acho que... Não? O que eu falei, foi tão claro, e tão, assim, bom de ouvir, assim, tão fácil. que assim, a gente acho que pode encerrar, né? Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa relacionada ao que foi falado, né? Mas eu acho que o recado foi dado, né? De uma forma com muita propriedade e de uma forma bem esclarecida, né? Bem esclarecedora mesmo para quem está
está vendo, a gente não vai ter medo de microbiologia. Eu gosto porque quando vem assim alguém falar, né, que faz, mas como você fez, assim, fica tão simples que a pessoa não tem medo, né? Porque muitas pessoas receiam, né? Falar microbiologia é muita coisa, muito nome, agora um monte de enzima, né? Um monte de resistência, não quero. É muito difícil isso aí, né? Mas não é, né? A gente apenas a gente vai aprendendo e vai gostando, né? E vai vendo que não é tão difícil assim. Mas requer também bastante estudo, né? Atualização, né, doutora Viviane? É o caminho que a gente vai triando, né? Aqui nessa Exato. apresentação eu coloquei os testes fenotípicos, assim, os testes que a gente faz de bancada. Existe automação que facilita bastante, né, várias dessas etapas, mas a gente tem que também saber se virar sem automação, né? E a gente precisa também e eu também sou da opinião que a gente precisa entender que a automação também precisa saber, quem começa já trabalhando com automação, precisa saber isso, né? Essa E questão a manual. automação não substitui também, mesmo que a gente tenha um índice alto de identificação, não exclui a observação da morfologia da colônia, Isso. então não exclui essa etapa da placa, né? Então é importante, quando tiver automação, estar aliando com a prática da rotina da bancada, né? As duas têm que andar juntas. Exatamente. Olha, muito obrigada, tá? Eu te agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite, ter feito essa apresentação maravilhosa. A gente tem outras agendas abertas, você vai ser contactada, assim como todos que já passaram por aqui. Nós somos muito felizes, né, Júlia, que todo mundo que a gente chama vem aqui e deixa assim, um legado aqui de informação, de experiência. Eu estou muito feliz, tá? E eu agradeço, somente agradeço a você. A gente faz uma dinâmica no micromeio, eu normalmente dou esses agradecimentos, depois a Júlia fala e a gente deixa uma palavra final do palestrante para você passar um recado, se você quiser deixar e-mail, Instagram, falar sobre algum trabalho que você faça, tá bom? Aí o micromeio é todo seu, como eu falei, é todo seu, mas eu falo a beça, né? Eu peço desculpa pelas interrupções, né? Interrompi a senhora naquele momento. E, gente, muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente essa semana, a quem assiste depois a gente, a quem acompanha o micromeio. A gente faz isso aqui com muito carinho. Tudo que eu coloco lá no Instagram, o que a Júlia vem aqui, o Renato, Marcos de Vinícius, Gleidson, a doutora Maria Lúcia Drummond, enfim, todas as pessoas que cooperam de certa forma, tá? E eu quero deixar aqui uma homenagem, que hoje eu fiquei pensando nisso, que esse projeto iniciou com as lives no Instagram, e a gente depois passou para essa plataforma, mas não teria dado continuidade se aquelas pessoas lá no início, né, aceitaram o meu convite de fazer uma primeira live no Instagram durante uma semana. Então eu deixo aqui meu agradecimento, eu deixo um agradecimento especial ao Dr. Jorge Sampaio, que imediatamente quando eu comentei com ele que faria isso, ele aceitou. E ele fez a live com a gente, foi a primeira pessoa que fez a live no Instagram, né, Júlia? Foi um medo, né, porque a gente estava fazendo uma coisa que a gente não estava habituado, e o Dr. Jorge... e ele aceitou o nosso convite de fazer, iniciou essa história que está aí no 15º, isso tudo é para falar que a gente está no 15º conversando no micromeio, e a gente tem aí um legado de informações de microbiologia, diversos assuntos. Então, assim, aproveitem isso, manda mensagem para a gente de opiniões de live e tudo mais. Para de falar, Janaína, né, Júlia? Júlia, pode falar. Muito obrigada mais uma vez, doutora Viviane. Obrigada, Júlia, também. Nada. Eu quero desejar uma boa noite a todos, agradecer a todos que participaram com a gente, mandando mensagens, perguntas, nessa semana no Conversando no Micromeio. Gostaria de lembrar também que quem quiser certificado de participação, só mandar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês, o certificado.
É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada pela interação de vocês. E uma boa noite a todos. Agora, a doutora Viviane pode encerrar a live com a gente. Gostaria muito de agradecer a vocês duas por eu poder estar aqui divulgando o meu trabalho. Também gostaria muito de agradecer aos meus orientadores. Eu sou brilhantemente orientada pela professora Rosana, velha conhecida da Janaína. Doutora Rosana Barros, maravilhosa, esteve aqui com a gente também. Professora Rosana. Um beijo. E professor Renato, né? Professor Renato, Geraldo Renato é meu orientador, a professora Rosana é minha co-orientadora. Então, eu tenho o privilégio de ser orientada pelos dois. Então, eu queria agradecer às instituições que me apoiaram e a vocês pela oportunidade. Obrigada. Parabéns, muito obrigada. Tá, boa noite. Pode assistir a gente aqui. Boa noite para todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite, um abraço. Gente.